causas de exclusão da antijuridicidade. Aliás, antes mesmo de detalhar a questão das causas de exclusão da antijuridicidade, vamos tratar, diga aí, Daniel. Sim, a prova, hoje é possível, né? Já foi até segunda-feira. Todo mundo, quem tinha para entregar, já entregou, né? Não é possível sim. Espera aí, deixa eu só retomar então a prova aqui. Deixa eu só dar um aviso aqui, uma coisa. Vamos lá. Então, pronto, passemos a essa aula, né? Para tratar da matéria. Deixa eu me colocar aqui, penal 1. Vamos ver a prova, né? Lista de questões, a prova foi enviada. Vocês têm aí a prova que foi enviada? Deixa eu ver aqui, porque eu estou demorando aqui a encontrar entre os... Eu enviei a primeiro estágio, segundo estágio eu não enviei pelo WhatsApp, não? Deixa eu ver aqui. Vi aqui a segunda avaliação. É porque demorei, tem muita coisa no... Pronto. Disserte acerca da relação de causalidade nos crimes omissivos. Bom, aqui inicialmente tinha que se distinguir omissivos próprios de impróprios, demonstrar que nos omissivos próprios existe uma violação à norma imperativa, norma mandamental, a uma ordem que é dada, né? E nos impróprios que é necessário perfazer aquilo que está disposto no artigo 13, parágrafo 2º, e a causalidade dos crimes omissivos impróprios vem da posição de garante. Aí vai descrever cada uma daquelas circunstâncias do 13, parágrafo 2º, fazer algum tipo de comentário para poder tratar dessa relação de causalidade. Então, era assim, ou seja, em tese, a expectativa de resposta envolve, sobretudo, separar a classificação entre próprios e impróprios, demonstrar que o próprio é uma violação de norma mandamental, tratar do 13, parágrafo 2º, descrever cada uma das situações de posição de garante e pronto, né? Estaria aí desenvolvido a dissertação, né? Então, isso exige um pouquinho, né? Mas é necessário tratar, né, de cada um desses conteúdos. Bom, Mané, conhecido batedor de carteiras, observando a movimentação de Felizardo, vítima potencial, apresentando volume em um dos bolsos, meteu a mão com destreza, que lhe era peculiar, na busca de subtrair valores, mas o bolso estava vazio, sendo apenas uma ilusão criada pelo pano amassado da bermuda. Sabendo que a vítima possuía valores consideráveis no outro bolso, e Mané apenas dirigiu a conduta para o bolso que estava vazio, podemos afirmar que é uma
uma hipótese de crime possível prevista no artigo 17, não, porque foi relativamente impróprio aí o objeto. O meio era eficaz e o objeto, a impropriedade não era completa. Se o sujeito viesse sem valor nenhum nos bolsos, aí seria crime impossível. Ele não poderia realizar uma subtração através desse tipo de conduta. Mas como é uma coisa relativa, não há crime impossível, existe tentativa de furto que pode ser atribuída a Mané, ou seja, o artigo 155 na forma tentada. Tá certo? 3. Diogo coloca carga explosiva num pequeno avião, táxi aéreo, objetivando matar um desafeto que embarcaria na aeronave, sendo seu único conhecido dentro desse voo autorizado. Sabendo que, em decorrência da explosão da aeronave, morreram mais 9 pessoas, além da vítima intencionada, podemos afirmar que, com relação aos demais, todos desconhecidos, houve dolo eventual, tendo Diogo assumido o risco de produzir o resultado? Não. Isso trata-se de uma hipótese de dolo direto de segundo grau. Né? A gente tratou isso aqui, não é dolo eventual. Ele considerou essas outras mortes como algo necessário para consumar o seu intento, aquilo que diretamente ele pretendia, voluntariamente estava intencionado a produzir, que representou mentalmente o meio empregado, ele se espraia, ele alcança outras vítimas, mas trata-se do fenômeno do chamado dolo direto de segundo grau. Né? É essa a resposta. Então, essa é a resposta do terceiro quesito. Quarto quesito. Belinho, na qualidade de garçom em um restaurante, observa que o proprietário e cozinheiro estava conservando de maneira inadequada determinados alimentos, incluindo molhos e maionese. Ele adverte o proprietário quanto aos cuidados necessários, mas recebe uma ameaça de demissão e se cala. Atendendo a um pedido de cliente, Belinho serve à mesa a comida má acondicionada. O resultado é que o cliente vem a ser acometido por uma grave infecção e falece. Nesses termos, como Belinho participou no curso causal, servindo um alimento, ele responderá pelo homicídio culposo. Trata-se de culpa consciente. Fundamente sua resposta no Código Penal e na doutrina. Veja, é uma situação limite, né, que quando formos estudar a questão da culpabilidade, vai envolver aí até a chamada inexigibilidade de conduta conforme o direito, porque ele iria ficar desempregado. Ele advertiu, prestou as informações para quem deveria fazer o acondicionamento, né, da comida, o proprietário, que também era o cozinheiro responsável, portanto, ele tomou, né, as providências, passou a informação, e ainda assim ele continuou e realmente ele participa. Não tem como negar que ele participe do curso causal. Agora, alertar essa ideia de culpa consciente nesses termos, embora, né, tivesse essa consciência, né, dentro dessa imagem, não há aí uma atribuição, né, em princípio, a gente poderia pensar na não atribuição de homicídio culposo a Belinho, né? E essa perspectiva de que ele contava, né? Obviamente isso não é uma ação dolosa, né? Estaria no máximo dentro da perspectiva da culpa e se aproxima da perspectiva da culpa consciente, mas o fundamento é que é um fato para ele em específico, não para o dono do restaurante, que foi informado, que achou que era uma coisa de só menos, que daria para a seguir, né, com as coisas, sem que isso resultasse talvez numa coisa mais grave. Ele foi informado e, nesse caso, digamos assim, o acondicionamento só poderia ser atribuído a ele e não a Belinho, né, nessas circunstâncias. Então, ele não poderia responder aí pelo homicídio culposo. Né? Se esse fato fosse referido ao dono do restaurante, tudo bem, né? Mas não dentro dessas circunstâncias onde o papel dele ele cumpriu, que era, como garçom, era de informar esse mau acondicionamento, mas não de responder por esse custo causal, porque quem é responsável por esse fato é o cozinheiro,
e o dono do restaurante, que são os responsáveis pelo acondicionamento da comida, tá certo? Essa questão da distribuição dos papéis sociais, gerenciamento de risco, a gente tinha feito essa análise da atribuição normativa dos resultados, né? Pelo critério de imputação objetiva, isso não poderia, no caso, em hipótese, alcançar Belinho, né? Ainda que ele estivesse ali servindo a comida, de qualquer maneira, o curso causal é mediado por ele, não há negação nesse fato, mas o fato por ele praticado é de servir comida e não de matar alguém ou estar dentro dessa hipótese do risco de matar alguém, porque esse risco passou a ser completamente do cozinheiro que foi informado, né, sobre as questões e do proprietário, né, que estava aí informado. Aliás, esse caso teve um caso real, que foi num restaurante lá em Pernambuco, onde 30 pessoas passaram mal logo depois de terem comido, e dessas 30, 8 chegaram a ser internadas em estado grave e 2 morreram, né? Teve num hotel e depois teve num restaurante também. E nessa época, o garçom do restaurante tinha alertado a falta de higienização, né, com relação a determinadas áreas, e ele não respondeu, né? De fato, quem respondeu foi o proprietário. O proprietário respondeu por homicídio culposo e lesões corporais culposas, né, em concurso, tá certo? São circunstâncias onde pode ocorrer no dia a dia da gente. Às vezes a pessoa, é óbvio que não poderia adiantar a perspectiva da inexigibilidade de conduta diversa, porque é matéria de estrutura da culpabilidade. Mas só o fato de você perceber que no gerenciamento de crise essa atribuição do resultado é feito a quem tem a informação e o poder real de manter a conservação, e não ao garçom. O garçom só tem aquele papel de servir o alimento, ele não está com o papel de cuidar, né? O papel social de cuidar de que esses alimentos estejam adequados, né? Por isso que eu digo sempre que tem uma leitura na comunicação diária. Você abre lá o menu, né, o cardápio, né, menu é francês, né, lá, a gente chama menu aqui, né, eu quero um menu aí, né, o cara chega, aí, que menu é esse? É o cardápio, né, aí você pede, né, o garçom às vezes diz, tem aí, mas hoje melhor o senhor pedir o frango, né, ele já vai tirando, né, de meia boca essa história, né, aí você já fica aí advertido, né? Mas não tem, por que é que você... Não insista muito não, né? Como o que o garçom está recomendando às vezes, porque ele é que sabe, né? Ele está lá dentro e tem uma noção, né, da coisa, né? Às vezes ele diz aquilo para não dizer a verdade, né? Eu não vou dizer que a coisa está ruim, né? Porque senão perde o emprego, né? Mas ele às vezes dá uma colaborada e as pessoas insistem, né? Aí quem insiste às vezes se dá mal, né? O coitado do garçom não tem culpa, porque o pedido foi formulado, ele é só o instrumento que o dono tem para servir as mesas, né? Ele está lá com um mecanismo para servir essas mesas. Aí é complexo, né? Essa afirmação. Cabe realmente ao proprietário, né? Cuidar disso aí. Senão a gente ia ter que matar, toda vez que tivesse uma dor de barriga por causa de uma coxinha, ia matar o garçom, né? Na lanchonete socorre direto. Tá bom, Daniel? Uhum. Mas a ideia é essa mesmo. A gente vai vendo aí, é isso que eu digo. Eu quero que vocês discutam mesmo e fundamentem, né? A gente vai vendo aí os fundamentos. Né? Rapaz, você não esqueça de mim, não, que eu fico sozinho. Quando tiver esse negócio, manda uma dica para mim também. O velho fica sozinho. Eu A gente não tem razão. consciente, Tem que consciente. incluir a discussão no geral, né? E agora que a gente vai voltar ao presencial, inclusive tem uma sala de estudos pela primeira vez no CCJ. Quer dizer, minto.
No antigo, mesmo sendo pequenininho, tinha uma salinha que os meninos conseguiram lá, que a gente chamava de Bate-Caverna, porque era bem escondida, ficava por trás lá da faculdade de Direito, né, por cima do banheiro. A Bate-Caverna era um ambiente onde a gente fazia algumas reuniões de orientação ou reuniões de discussão. Ela era bem escondida, não ficava no eixo das 5 salas principais, que o curso era anual, aí tinha as 5 salas, cada período, né, cada ano tinha a sua sala, né? E aí era mais fácil até de lidar com o curso assim, né? O curso anual, ao invés de ser o curso semestral. Tem o lado ruim, e quando vinha a greve, às vezes o cara perdia o ano todo, tinha problema quando os meninos saíam para o piano, em vez de perder um período, tinha que perder o ano todo, foi até o meu caso, na década de 90, eu fui fazer uns estudos fora, me lasquei, perdi um ano todo, porque a gente tinha que trancar a matrícula por um ano, né? Mas aí tinha um localzinho para discutir essas questões, era um ambiente de estudo, porque na biblioteca vocês não podem falar, não podem comentar, mas agora, sob reserva, vocês têm uma salinha que já está toda programada, climatizada, com mesa, que é exatamente para discutir essas questões. Essa questão era para levar lá para ter o debate, né? Com direito a informática, computador, uma TVzinha lá que você pode ampliar a discussão, ou seja, está tudo pensado, né? Tomara que a gente volte logo, porque realmente Gerlando tem razão, essa era uma questão para ser discutida num grupo grande, né? Num grupo interessado, né? Para se chegar. Está vindo aí a varíola do macaco, você está falando aí numa varíola do macaco, aí chegar no Mas essa Brasil. varíola do macaco parece que não pega, não é feita a Covid que pega de qualquer jeito, né? Ela é mais assim, mais lento a propagação. A tendência é que ela fique ali mesmo por Portugal, pela Espanha, longe daqui, né? Tá certo? Mas vamos ver. E que, como ela é um subproduto da varíola humana, é capaz de já rapidamente ter a vacina para ela. Porque se a gente conseguiu em um vírus que era com. A varíola do macaco é um vírus endêmico na África desde a década de 50, e que as pessoas têm noção da existência dela, ela continua lá, e o povo talvez não leve tanto porque na realidade ela meio que incapacita temporariamente, né? O cara fica chumbado umas 3, 4 semanas, é pesado nesse sentido, né? Mas ela não tem um índice de morte muito alto, nem tipo catapora, quando a gente era pequeno, as avós da gente botavam a gente, quando o menino tinha catapora, porque não tinha vacina, né? Já botava, vai brincar ali, menino, aí nem dizia, né? Que era já para pegar. Pegava, já ficava livre da catapora, que é pior ter como adulto, né? Adulto é pior ter algumas dessas doenças, catapora, papeira, né? Sarampo. Tudo isso, todo mundo antigamente passava por essa breve experiência, né? No ano. Bom, e aí? Alguma questão a mais? Bom, aí a prova é aquela coisa, eu vou corrigir considerando, obviamente, tudo que vocês responderam, em alguns elementos, mesmo que eu advirto o erro, posso aproveitar alguma coisa, né? A prova dissertativa para isso mesmo, para saber como é que vocês refletiram as questões, tá certo? É, quando você for ali no Bessa Grill encontrar um garçom do nome Belinho, aí você já fica perto. Agora a gente tá tudo com medo dos garçons, né? É olhando tudo se tem o azulzinho que não é Viagra no feijão, né? O azulzinho cachumbinho. O pior que o terror dessa história de envenenamento foi aquela madrasta que matou os enteados, né? Que maldade grande. Matou um enteado e tentou a morte do outro, né?
E ela foi presa lá no Rio de Janeiro. Mas aí o segundo foi mais esperto. O menino percebeu que o negócio estava diferente, um gosto amargo no feijão, e o feijão com umas pedrinhas azul, né? Aí ele, não, tem um negócio estranho aí, não vou comer, não. Aí ela que forçou, né? Botou a colherada lá no, na boca do rapaz, tá certo? Ainda que seja um elemento estimulante. O povo disse que o povo é malvado, né? Culpam a mãe por tudo no mundo, né? Ele diz que foi por conta da mãe que Bin Laden fez aquele negócio das Torres Gêmeas, mas é uma maldade, é aquele humor que a gente chama terrível, né? Triste. Que era porque, quando ele era pequeno, ele comia papinha dentro no papeiro, né? Lá na casa, aí a mãe pegava a colherzinha e fazia assim, olha o aviãozinho, aí ele ficou com aquilo na cabeça. Aí botou os aviões lá. O menino teve um trauma, criou trauma, aí ele toma botar avião, né? Para estourar por aí. Pois é, não faça isso do aviãozinho, não, que pode traumatizar. Na minha questão, eu abordei, né, sobre esse quesito de que, em relação ao fato típico e ao nexo causal, não tem o que falar em relação a Benin, porque realmente ele participou, só que eu coloquei que ele podia, em um caso de defesa, ele poderia excluir a culpa, alegando uma coação moral, pelo fato de ter dito, o dono do estabelecimento ter dito que ele seria demitido. Essa é uma saída, Davi. Tem razão, é uma saída. Agora, é uma saída que a gente ainda não tinha estudado, né? Eu tinha estudado a parte e assim... Essa saída é de culpabilidade, né? Isso. Agora, eu prefiro trabalhar na ideia da imputação objetiva, porque torna o fato já atípico. Qual é o papel social do garçom? Não é de acondicionamento da comida, não é, né? Ou seja, ele não tem esse papel. E eu já tinha advertido quem tinha esse papel. Então, ele transmitiu isso de forma clara, aí você trabalharia pela imputação objetiva e levaria para a tipicidade mesmo do fato. Esse aí é um elemento de exculpação, que também é uma das respostas possíveis. Porque eu tinha estudado antes, sabe, professor? Eu tinha estudado em relação à coação física irresistível, que aí já, no caso, excluiu o fato típico. Aí encaixou, né? Enfim. Encaixou. É possível. Como eu disse, tudo depende da fundamentação. A sua está bem racional nesse aspecto e dentro da perspectiva de resposta. Diga aí, Daniel. O 22 por conta da questão do emprego e tal, ou seja, era desproporcional, porque o prognóstico de morte também é uma coisa... A gente sabe que maionese estragada pode levar até a morte, mas o normal é que encerre outra coisa, né? Pelo menos só uma noite de rei, né? No trono, né? Como o povo fala. Mas não necessariamente morrer por conta disso, né? Isso aí é um prognóstico que eu acho também muito aberto, né? Agora, é óbvio que quem passa a tomar essas atitudes, a não acondicionar direito a comida, a deixar à noite, por exemplo, o freezer desligado. Eu tive uma geladeira aqui que foi condenada, mas a bicha era grande, enorme, né? Aí eu disse, será que a gente vende rápido? O cara disse, vende por uns R$1.000 e pouco, né? Na época eu já tinha usado a geladeira há muito tempo, era uma geladeira bonita, grande, mas aquelas placas não tem mais para vender, né? Você vai chegando na placa e desse, se o senhor quiser, eu faço uma ligação direta e ela fica funcionando sem a placa. Agora também vai lá para cima o seu gasto de energia. Eu disse, não tem condição de pagar, a conta de energia já está alta, imagina um negócio desse. Disse, não, ela é muito boa, é uma geladeira boa. Agora, realmente, para ficar como geladeira doméstica, vai ser ruim, porque vai lá para cima. Isso aí é bom, assim, para um restaurante, para... Aí disse, então eu vou botar aqui no... Aí minha filha botou no OLX, não deu outra, ela botou de manhã, de tarde, já tinha o cabo aqui na porta com o carro para levar a bicha
pelo preço que... Aí eu disse, eu só vou levar para um restaurante. Só que eu fico naquela dúvida, essa turma leva para o restaurante, mas vai deixar a bicha ligada direto, né? Porque é esse o problema. Com certeza deve desligar de noite. Mas tem que deixar ligada para a cervejinha ficar bem geladinha, velho de noivo. Aí, Não, ela fica. o restaurante é de primeira. Eu até fiquei assim triste. Disse, se eu tivesse um negocinho, né, tinha mandado para lá, mas não tenho, né? Só sou professor, estou aqui só com vocês. Né? Aí a geladeirinha foi embora, porque ela era muito boa. Uma geladeira com quase 600 litros, não encontra mais no mercado, não. Era grande demais, 500 e pouco. Por isso que o cara levou na hora, né? Quando ele viu tal, tudo, não perguntou nem para baixar o preço. O preço que eu pedi, que o cara tinha recomendado, disse: o preço é esse, bota lá. Eu botei o preço, ele chegou com o dinheiro na mão, assim, para comprar e levou, né? Foi rápido, para ter uma ideia de como funciona. E era esse preço mesmo, porque uma nova dela estava custando só 30% a mais, eu vendi quase pelo preço que eu comprei outro. Né? Mas uma nova não é no mesmo tamanho, é o mesmo modelo, mas o tamanho é menor, não fazem mais grande. Né? Acho que as famílias estão diminuindo, né, e tudo, e aí as pessoas não compram a grandona, que era boa a grande, né? Grandona antiga, ela valia a pena. Tendência aos apartamentos ficarem menores também, né, professor? Ficam pequenos, aí não dá. Que ela era autônoma e tal, tudo, mas era bom demais mesmo. Eu às vezes pensava até em dormir dentro da geladeira, né? Se tirasse tudo, tivesse com calor, porque a bicha era grande demais, cabia uma pessoa dentro. Mas só para ter uma ideia de como as coisas funcionam, né? De repente, esse pessoal desliga à noite, aí fica mal acondicionada a comida, a cerveja também não, que liga, desliga, fica choca, né? Que também dá um problemão, que cerveja choca, dá um tipo de intoxicação que é ruim para danado, né? Aí não vale a pena. O pessoal faz isso também, liga, desliga para poder economizar aí a energia e acaba descontando para o cliente, né? Então, infelizmente, a verdade é essa nos locais que a gente transita, né, em termos de bar. Por isso que se você tiver a opção entre a cerveja e o chopp, às vezes é melhor o chopp, né? Estou falando assim, numa coisa, porque é algo ali, naquela hora, ele produz, né, e ele fica para aquele momento, né? Então, não há o acondicionamento dele é mais tranquilo do que esses outros. Mas essa questão é uma questão do dia a dia, né? É uma questão que pega muita coisa do nosso cotidiano, infelizmente. Bom, no mais, eu acho que, no geral, as provas... Eu ontem não corrigi ainda de vocês, mas por erro, porque pensei, aí comecei a ler 2 ou 3, depois disse, poxa, isso é penal 1, não é para agora, não. Eu ainda estou devendo a de penal 2. Aí voltei para a turma de penal 2, corrigi 15 provas de penal 2 ontem. Vou ver se eu encerro hoje. E aí, mas as que eu vi de início, Daniel, estão boas. Ou seja, a minha expectativa é que as notas saiam bem, né? Não vai ter nota abaixo do 7, né? Tá certo? Só não vale fazer fundamento. Eu estou incluído nesse grupo aí, questões erradas. Gostei, Daniel. Gostei da. Nesse caso aí que o senhor falou eu que já feito uma discussão. Deve ter tirado do Google. Uma vez eu ensinei Direito Internacional Público, foi aqui na faculdade, né? Aí um aluno revoltado comigo, né? Porque a nota foi baixa, tal, tudo que a gente tinha feito uma discussão de soberania e alguns elementos, e tratando também do desenvolvimento do conceito de paz perpétua, né? Por Kant. Agora, aí ele não me lembrava mais, ele disse, mas eu falei numa coisa melhor, professor. Ele disse, o que foi? A comissão do amor perpétuo. Ele trocou paz perpétua pelo amor perpétuo. Né? O amor perpétuo é melhor, porque aí vem a paz junto, entendeu? Eu disse, tá bom. Aí eles fundamentei, inclusive, em todos os critérios possíveis,
Aí eu disse, é um justnaturalismo assim mais evoluído, cristão, né? Aí, professor, ele tá correto, o amor junta tudo, então ele foi inteligente, o cara merecia um 10. Foi junto. Aí, o amor junta a paz, aí vai tudo junto, entendeu, professor? Eu disse, tá bom, vou ver o que é que eu considero. Pois é, não tinha o que falar, né? Ele disse, pois é, toda vez que eu não tenho o que falar, professor, eu fundamento no amor, né? O amor está lá, ele resolve. Eu disse, mas não era amor perpétuo, não, era paz perpétua, tá bom? Para a semana a gente fala nele, tá bom? Eu acho que já é para a semana, a gente já instala o terceiro estágio. Não, vai terminar antes, porque dia 25 já é para estar com as notas lá, já é para. Eu falei com a Adriana, o pessoal da CODES, que dia 25 de junho é para estar com tudo liquidado, já é para estar liquidado com um final, né? Então, acho que a final é nesses últimos dias. Na realidade, a gente devia ter aula no máximo até dia 17 de junho, e olha lá, tá certo? Mas a gente acaba antes. A gente está acabando o conteúdo agora. Não, vai ter terceiro estágio, Yasmin. Nem como ter a previsão da reposição fica para 8 dias depois do estágio. A gente já faz lançamento. Eu já lanço os dois. Terceiro e reposição, tudo junto. Porque normalmente o terceiro estágio vocês entregam na data, né? Tá bom? Bom, vamos continuar, né? Tratando hoje das causas. Hoje, pelo horário, a gente vai tratar da antijuridicidade, basicamente, e amanhã a gente entra propriamente nas causas de exclusão de antijuridicidade. Veja, a antijuridicidade, que é o segundo dos elementos, lembram quando a gente trabalhou a teoria operacional analítica do crime, o crime como fato típico, antijurídico e culpável, ou seja, essa teoria tripartida que me parece a correta e a que não houve nenhuma alteração, né, nessa perspectiva por parte, pelo menos, da comunidade de juristas europeus. Aqui no Brasil é que a gente criou essa ideia de que o crime é o fato típico antijurídico e que culpabilidade é pressuposto da pena. Mas como a gente já tratou aqui, quaisquer desses elementos, né, constitutivos do delito são pressupostos da pena, porque se o fato não for típico, não há por pressuposição a antijuridicidade, tá certo? Aliás, a aplicação da pena, a imposição da pena. Então, é necessário observar, né, que esses elementos estão todos postos, né, e predispostos dentro desse cenário e que eles se conjugam, né, dentro da forma operacional que temos para o crime. A antijuridicidade é uma relação de contrariedade entre a conduta e o ordenamento jurídico. E, obviamente, não se pode falar numa antijuridicidade penal especial, como era a proposição trazida pela teoria da ratio essende, onde a tipicidade era a própria antijuridicidade penal, se confundia com a antijuridicidade penal. A proposta trazida por Mesger, né, dentro das teorias da tipicidade e da teoria da ratio essende. Nós ultrapassamos isso aqui e trabalhamos, né, separando realmente o aspecto da tipicidade da própria antijuridicidade pela teoria da ratio cognoscendi, né, que é a teoria de Welsel, onde a antijuridicidade, a tipicidade é só uma fórmula para se conhecer a antijuridicidade, mas não se confunde com a própria antijuridicidade. Nós poderíamos detalhar essa perspectiva da antijuridicidade nessa relação de contrariedade que não encontra qualquer justificativa.
que seriam as excludentes de antijuridicidade, que nós vamos analisar conforme o artigo 23 do Código Penal. Ou seja, a conduta, ela afeta o ordenamento jurídico e não há nada que justifique, também juridicamente, a sua prática. Portanto, a antijuridicidade penal, ela é formal e material, né? A gente poderia separar a antijuridicidade entre a antijuridicidade formal e material. Na antijuridicidade formal, existe a violação da norma, né? Essa perspectiva de violação da norma jurídica a partir da conduta que é tipicamente descrita. E na antijuridicidade material, você faz a análise da lesão ou ameaça de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. Então, as normas criam, né? E aqui vale a pena a discussão sobre a perspectiva de bem jurídico penal, a construção do bem jurídico. E essa é uma discussão que passa, né, por vários elementos, né, de análise, e vem sendo travada desde o século XIX, desde que um sujeito chamado Carl Billing detalhou, né, o seu modelo, né, normativo, e trouxe, né, dentro dessa perspectiva, a análise, né, do que seria propriamente um bem jurídico e como ele se constituiria no campo penal. E a sistemática do direito penal, ela é traduzida dentro desse conceito de bem jurídico, tanto que os títulos da parte especial, vejam, crimes contra as pessoas, e aí vem crimes contra a vida, né? Crimes contra crimes contra a vida, crimes contra a honra, né? Crimes contra a liberdade individual, crimes contra a intimidade, ou seja, a tutela da intimidade, crimes contra a saúde e a integridade física, crimes que colocam em risco a precipitação da vida e da saúde, ou seja, crimes de perigo à vida e à saúde. Então, tudo isso trabalha, né, em termos de bens jurídicos que são ali selecionados, né, e catalogados e classificados como elementos aptos a que nós observemos possíveis violações da norma, né? E a norma sempre fazendo essa seleção do bem jurídico e apontando esse valor, né? Hoje a gente poderia até, como bem coloca Maurício Antônio Ribeiro Lopes, que é professor de Direito Penal da USP, né, trabalhar com uma teoria constitucional do delito, ou seja, que a indicação desses bens jurídicos tutelados pela norma penal deveriam provir, né, do delito, que deveriam provir de valores constitucionalmente protegidos, como o valor da dignidade da pessoa humana, como o valor da intimidade, da casa, da vida, da liberdade, e como a questão ambiental, às vezes até sugerindo criminalização, como ocorre no artigo 225, tratando da questão ambiental, vai sugerir que os danos ou lesões ou riscos, né, contra o meio ambiente tornem passíveis de responsabilização criminal as pessoas físicas e jurídicas, veja que recomenda até a criminalização de pessoas jurídicas, né, nessa construção. Ela está, na realidade, apontando, selecionando bens que estariam disponíveis à norma penal para realizar a tutela. E aí caberia ao legislador, por critérios, né, obviamente, observando esse contexto, determinar quais são as condutas passíveis de responsabilização por violação a esse bem jurídico. Então, tudo isso e vai criando uma matéria de proteção jurídica a qual nós dirigimos, dotamos de sentido aquela proibição, aquela conduta, a penalização daquela conduta. Essa, em tese, é como nós imaginamos a construção do conceito de bem jurídico, né?
e isso acaba reportando também a uma ética material de valores que estejam disponíveis socialmente e que as normas estejam dirigidas atentando para a proteção a esse bem em específico. Assim foi imaginado o direito penal clássico, sobretudo o direito penal liberal. Contemporaneamente, há teses, inclusive, que vislumbram a desnecessidade de elencar ou de elevar um bem jurídico, porque, na realidade, o direito penal teria uma função que é de estabilidade da norma e do ordenamento jurídico no meio social e, portanto, teria uma função de confirmação do ordenamento, e isso não dependeria propriamente de bem jurídico, porque o fim, no fundo, é confirmar as expectativas com relação a determinados contatos sociais e a determinadas relações sociais. Essa é a proposta do Jacobs, de que, na realidade, o único bem que está sendo aí protegido é o próprio direito penal e a própria confirmação do ordenamento da norma penal. Então, não necessariamente a gente está tratando do bem jurídico. Jacobs alega de que, se o direito penal protege o bem jurídico, ele não serve para muita coisa, porque só chega em atraso. Se eu precisar aplicar uma pena porque uma pessoa foi morta, eu não estou, em tese, protegendo a vida. Eu só estou confirmando que aquele valor, vida, é importante e dando uma estabilidade das expectativas na relação social de que quem mata não vai ficar impune, vai receber, porque isso estabiliza, em tese, as relações e aquilo que eu imagino está sendo praticado. A mesma coisa para qualquer outro valor. Em tese, o direito penal sempre chegará em atraso. Se ele é construído para proteger um bem, então, se a gente ficar na expectativa de que o direito penal protege-nos de alguma coisa, é uma expectativa frustrada, porque ele vai sempre chegar em atraso, e, portanto, não é propriamente essa a matéria, né, que está aí posta. De qualquer maneira, criamos, e é o que nos permite classificar, né, quando a gente vai fazer a análise, né, de uma... Na parte especial, vocês vão estudar, a gente vai fazer uma análise de um tipo, aí a gente vai tratar do objeto jurídico, né, que é exatamente o bem jurídico, né, que está sendo protegido ali, né? Mas, além do objeto jurídico, existe o objeto material, que se refere, por exemplo, ao que concretamente é afetado, né, pela conduta. Então, por exemplo, se eu falo e o objeto jurídico do tipo do 121, que é matar alguém, o homicídio, o objeto jurídico é a vida, mas o objeto material é uma pessoa humana que teve sua vida destruída, ou seja, a destruição efetiva da vida de uma determinada pessoa, né? É aquilo que concretamente acaba sendo afetado, né, por essa prática delitiva. Portanto, a questão relacionada aí à antijuridicidade, no seu aspecto material, vai para essa perspectiva daquilo que concretamente acaba afetado, acaba sendo alcançado, né, pelo mal que está sendo produzido, né? Ou aquilo que efetivamente fica em risco em virtude do mal produzido pela conduta. Essas teorias que prescindem de bens jurídicos também encontram reações hoje em dia. Rox até concorda que o direito penal vai chegar em atraso. O direito penal, é por isso que não é pelo direito penal que efetivamente a gente protege as pessoas, porque o direito penal só chega depois que o mal foi praticado, né? Então a gente tem que proteger por outra coisa, não pelo direito penal, né? A gente precisaria de outras políticas públicas de precaução, outras coisas que efetivassem, né? Por isso que não cabe mais essa coisa, toda vez que ocorre um incidente, aí o senso comum é por isso que está assim, porque o Código Penal não vai sair na rua para proteger ninguém, é um texto, está ali parado,
né? Então, não cabe esse tipo de discurso, né, que a gente escuta muito nos programas policiais, né, de que é preciso mais pena, aquilo vai ficar ali paradinho no texto, e não é isso que... E se eu precisar aplicar aquilo, é uma tristeza, porque uma vida já foi ceifada, uma ofensa já ocorreu, né? Ela não antecede essa questão. Agora, o que o Roxy coloca é que também tirar totalmente os bens jurídicos, ou a pauta através de bens jurídicos, e colocar só na ideia da função que cumpre de estabilidade das relações sociais, dos contratos sociais, diante do ordenamento jurídico, como que é Jacobs, ou seja, da estabilidade das expectativas, da estabilidade da norma, né, no meio social, demonstrando a sua eficiência, a sua eficácia, né, e sendo ali confirmada, não é bom, porque isso pode criar também espaço para que você trate de questões que não são tão relevantes e busque uma estabilidade de uma conformação até mesmo dentro de um modelo autoritário. Então, trabalhar com o conceito de bem jurídico para Roxy é ainda essencial, né? Porque eram dois princípios que se opunham, né? Um é o princípio da insignificância, e tem por oposição quase o princípio da adequação social. Se você trabalha com a ideia de bem jurídico, e aí a gente vai aqui detalhar como é que funciona cada uma dessas hipóteses, ele abre uma discussão dizendo, por exemplo, que desde a antiguidade clássica, mesmo no que tratava os pretores, tinha um princípio que era mínima non curat pretor. Ou seja, o pretor, magistrado, não cuida de coisas pequenas, de coisas mínimas, né? Porque isso não nos preocupa, é o tipo de coisa que não deveria trazer ou ser trazida para um ato de jurisdição. Então, o sujeito leva um beliscão, corre para denunciar uma lesão corporal. Mas que vai haver aí talvez seja vias de fato, ou dependendo de onde foi o beliscão pode ser uma injúria, né? Pode ser uma ofensa à dignidade ou decoro, pode ser uma inoportunação sexual lá nos crimes contra a dignidade sexual, mas não necessariamente o beliscão para servir, né, essa adequação dentro da ideia de lesões corporais. Porque doeu, mas muita coisa dói, mas não deixa marca, não é? Ou seja, essa perspectiva da dor também é subjetiva. E aí a gente vai criar problemas para o direito penal tratar de determinadas matérias, porque ele não vai conseguir lidar, né, com essa questão. Ela é insignificante para produzir o conceito de lesões corporais. Ou furto de um valor muito irrisório, que não vai servir, embora aqui no Brasil diz a insignificância deve ser avaliada por subjetividade, não é isso que Roxy quer. Porque senão você ia dizer, o cara era um mendigo, estava na rua só com R$2, 3, e o sujeito ainda passou e furtou ele, aí tirou a subsistência dele, para ele era significante. Aí eu vou avaliar na subjetividade. Não, tem que ser avaliado objetivamente. R$3 também não iam mudar a vida dele, né? Então, continua sendo um valor realmente insignificante, ou seja, furtar R$3 não vai indicar uma mudança considerável em termos patrimoniais, inclusive para a própria vítima. Não é porque para ela vai fazer uma falta imensa, faz mais falta do que para outros, é verdade. Mas não deixa de ser insignificante aquele valor. Você tem que pontuar uma coisa objetiva, né, para tratar do que é insignificância. Não pode estar relacionando, como querem algumas jurisprudências, com elementos subjetivos, porque não é essa a origem do princípio, né, nem como o próprio Roxy pensou. É realmente de que a gente não deve se cuidar de coisas pequenas, né? Sim,
Thalita, mas aí a gente teria outras formas, né, de falar. E aí teria um outro contexto, você está me dando outro contexto com relação ao beliscão, e isso pode ser sim uma inoportunação sexual, eu acabei de falar isso, mas se o significado for só de lesão corporal, é algo complexo, né? É algo complexo para que a gente trate dentro do mesmo sistema de uma lesão corporal, conforme o artigo 129 do Código Penal. Estou dizendo que, nesse aspecto, objetivamente, pode ser relativo, né? Mas não necessariamente precisaria ser esse o sentido, né? A ideia é sempre do sentido. O que propunha Jacobs, dando sequência ao pensamento de Welsel, que era o próprio pensamento de Welsel, era de uma adequação social, que determinadas condutas elas vão perdendo o sentido que elas tinham inicialmente de algo positivado, tipo, na época, o sujeito que vendia CD pirata. Continuava existindo na legislação uma vedação ao crime, né, contra a propriedade intelectual. E não se podia só dizer, e aí até dizia, dependendo do fato, é insignificante. Mas tinha um sujeito que se apresentava nas praias aqui de Recife, né, vendendo CD pirata na época que tinha febre. Hoje, com plataformas online e tudo, até isso morreu, né? Ou seja, hoje você baixa do YouTube vários filmes, assiste Faroeste Antigo, né? O pessoal não está nem mais aí com essa história de CD pirata, porque tudo depende da TV e o acesso à internet, e você acessa tudo o que quiser, né? Basicamente é assim que as coisas têm funcionado. Hoje é muito mais essa propriedade através de sites, né? Mas controlar isso também está difícil. A indústria cinematográfica está tendo que repensar, né? Todo o formato da sua produção, como é que ela vai sobreviver dentro desse contexto, né? Porque não é mais por sala de cinema, né? Ela vai ter que arrumar, né, plataformas, streams, ela tem uma série de outras questões que estão aí mudando, né, completamente a ideia, né, do próprio cinema, de como ele é produzido e etc. E aí a gente precisa realmente repensar algumas coisas. Mas só para falar um pouco, né, dessa adequação social, tivemos até alguns professores que diziam que aquela conduta de quem comprava ou de quem vendia CD tinha se tornado socialmente adequada, não quebrava a estabilidade da norma, nem a noção do que era propriedade intelectual, naquele contexto, daquele modelo de comércio, porque ia socialmente se adequando e sendo o ordenamento não conseguia mais direcionar aquelas hipóteses, aqueles tipos de relação, essa norma proibitiva, né? Ocorre um pouco com Xerox também, né? A gente tem um problema nas universidades, embora recebemos, e muitos tiveram que rever algumas coisas, repasse de materiais, etc., para poder garantir o direito autoral. Essa ideia de que quais são as partes da obra, né, que podem ou não serem xerocadas, não existe. E aí, como existe um terreno muito nebuloso, né, as pessoas começaram também a xerox para uso dos estudantes, né, de partes da obra, não sendo a obra completa, ela foi começando a ser vista como socialmente adequada, e a jurisprudência afastando, né, esse alcance da antijuridicidade nessa hipótese, portanto, retirando nessa perspectiva o conteúdo proibitivo, né, que estaria dentro dessa... Na época dos CDs, eu me lembro desse senhor que passava nas praias lá de Pernambuco e vendendo CD pirata, dizia: eu sou fulano de tal, o maior pirata aqui de Pernambuco, vendo CDs que você nem imagina, de vários filmes aí bons, tal, tudo. Sou procurado pela Federal, nem era, né? Porque o pessoal não estava nem interessado nessa história, mas ele dizia essas coisas para poder vender como se fosse uma marca de legitimação, para você ver como era socialmente adequado, as pessoas se comportavam
não para afrontar essa conduta, mas uma conduta que, em princípio, teria ou estaria naquela previsão de crime contra a propriedade intelectual, era suportada, tolerada, né, socialmente, dentro dessa ideia de uma adequação por conta dessa força. As expectativas normativas elas eram fechadas. Não é uma coisa muito pequena, porque muita gente lucrava com isso, eram verdadeiros empreendedores, né? Então não pode se dizer que era insignificante em termos de objeto. Por isso que havia essa discussão entre a insignificância, a adequação social atingindo realmente a ideia ou a expectativa da antijuridicidade, e a insignificância mais na própria tipicidade. A insignificância ela tem um outro princípio, áquila não capta moscas, ou seja, a águia não vai captar mosca. Era um outro princípio jurídico, né? De não gastar tempo com coisa banal, pequena, com 2, 3 reais, com 0,2 gramas de drogas, embora 0,02 gramas de droga, com sementes, eu até passei aí, não passei para vocês a jurisprudência que tem nova do STJ, que semente de algumas plantas psicotrópicas, como elas em si não contêm, elas não podem ser consideradas ou terem o mesmo significado de serem drogas. Então, portanto, não estando a bichinha lá plantada e crescidinha, né, não se vislumbra aí, se vislumbra a insignificância, a atipicidade do fato. Vou até passar essa jurisprudência que é recente do STJ, né, sobre essa matéria. Então, existe aí uma série de elementos que até prefiguram de forma antecipada o que seria propriamente insignificância e levaria, na verdade, a atipicidade do fato, né? A realidade seria essa a questão. Existem autores que trabalham aquela história da torta de maçã que o outro deixa na janela e o sujeito pega, né? Mas ali trabalham na perspectiva não do princípio da bagatela, mas do furto famélico. O furto famélico, que aí seria um caso de inexigibilidade da conduta diversa, inexigibilidade da conduta diversa, portanto, trabalhado dentro da perspectiva do estado de necessidade exculpante. É o que acontece, por exemplo, às vezes em saques de supermercados, né, que uma massa vai, isso na época da seca era muito mais comum, né, o pessoal invadia alguns depósitos, invadia armazéns e promovia, né, esses saques de supermercado, e a gente sabia, né, que isso trazia, né, uma série de problemas para o cotidiano de muita gente, e isso poderia sim ser um crime estimulado por uma situação famélica, uma situação que aí não é uma coisa que possa ser estabilizado socialmente, eu dizer, na hora que estiver passando seca, pode invadir supermercado. O governo não vai poder fazer isso, nem o Estado pode estimular isso. Mas ocorrendo, a gente vai ter que compreender se há ou não uma conduta reprovável, né? É óbvio que não vai se estimular esse tipo de situação, mas é uma situação limite, onde há um certo caos e que isso ocorre, né, numa situação que pode estar aí justificada, né, nessas circunstâncias. Agora, não é a mesma coisa do crime de bagatela que estaria dentro da perspectiva da insignificância, né? Ou seja, um crime que atinge um valor ínfimo, né? Uma torta de maçã que estava na janela e que alguém furtou, mesmo que não estivesse com fome. Na realidade, furtou porque ele queria realmente comer aquela torta daquela pessoa, não estava com fome, mas pode chegar na ideia da bagatela, que de você observar aí a ideia da insignificância, né, para que você caracterize uma retirada de uma maçã num pomar, né? Uma maçã que o sujeito coma é algo insignificante para um pomar de maçãs, onde você tenha, sei lá, 200 quilos de maçã para vender, alguém pegou uma só para
experimentar ou comer e você levar isso às últimas consequências como um crime contra o patrimônio, né? Essa a questão do mínima não cura-te preto, né? Ou seja, o pretor não deve cuidar das coisas mínimas. Diga aí, Daniel. Aí para falar em furto famélico é complicado, né? Embora. Você já assistiu aquele filme Nós Não Vamos Pagar Nada? É muito engraçado. É com aquela mesma turma da Porta dos Fundos, que a mulher ela chega no supermercado, faz uma verdadeira revolução, porque estava tendo remarcação de preços, né? E ela grita: Nós não vamos pagar nada. Aí o povo começa a não pagar nada e sai furtando tudo. Mas ela era baixinha, não conseguia pegar as coisas. Aí não levou nada de interessante para casa. O que ela levou para casa foi alpiste, comida de cachorro, né? E quando chegou em casa, o marido fez feira, fiz. Aí ele tirou comida de cachorro, alpiste. Como é que eu vou passar fome? Aí ela sai inventando história. É porque alpiste é muito bom para a saúde, né? Deixa a pele legal. Disseram que comida de cachorro tem menos toxicidade do que a comida da gente. A gente vai comer isso aí mesmo, né? Não tinha o que comer. É bom o filme, né? Você começa a rir com as histórias dela, tentando sobreviver, né? Essa perspectiva do brasileiro sobrevivendo com todas as. É numa região periférica e tal, mas uma situação daquela é famélica, né? É uma situação de inexigibilidade da conduta conforme o direito, né? E é explicável, mas não seria algo dentro da justificativa ou de uma atipicidade, né? E nem é algo que está socialmente adequado, porque adequação social é, por exemplo, algo que, por exemplo, as roupas que há uns 40 anos atrás a gente poderia dizer que eram, na realidade, um ato obsceno, usar determinadas roupas, tanto a mulher como o homem e tal, tudo, né, numa circulação viária na década de 40 ou 50, roupas que hoje são usadas, né, elas poderiam ser consideradas uma obscenidade, uma ultraje pública ao pudor, né, mas que com o tempo isso vai saindo de cena e a gente vai passando a tolerar determinados vestimentos, determinadas coisas. Hoje a pessoa circula no shopping que parece que está dentro de casa, né, ou seja, há uma adequação social, ninguém pode inibir nem constranger ninguém por conta das roupas. Antigamente se constrangia até para entrar no cinema, né? Ou seja, até a década de 80 era comum as pessoas dizerem que os homens não podiam entrar de short no cinema, né? Não podem não, tal. Tinha cinema que vedava, né? Hoje é uma coisa mais comum do mundo, né? Todo mundo vai do jeito que bem entender para shopping, para cinema e etc. E isso vai para a adequação social que outrora poderia ter sido catalogado como ato obsceno, objeto obsceno, e a gente passa a aceitar. Embora, por exemplo, tem uma tradição numa daquelas comunidades lá que eu acho também uma tradição esquisita, não é um negócio que eu também compraria, nem iria ver. Mas em Curitiba está tendo uma discussão muito grande porque a turma faz docinho e comida, mas é uma tradição que já vem há algum tempo de uma comunidade, né, em formato de órgãos sexuais, né? E aí tem um grupo lá que está querendo vedar isso, né? Proibir isso dentro da prefeitura, que não pode e tal, tudo. Agora fica aquela confusão entre... eu nem sabia dessa história é. Agora eu acho o seguinte, se o cara vende num ambiente fechado e tal, e as pessoas que vão já sabem que vão encontrar aquilo, não tem problema nenhum. O problema é que parece que lá em Curitiba é na rua, né? Que o cara tá passando com um carrinho na rua e vendendo esses negócios, né? Todo. Aí o pessoal. Fechado, né? É o que está dentro, né? Não sabia, não.
Nicho de mercado, Agora estão nessa questão aí, Jefferson. Aí fica essa discussão, seria adequação social ou não? Causa ou não espanto, causa ou não ultraje ao poder público, tá? Está se criando essa discussão, se vai ou não chegar a essa... Mas não é uma questão de insignificância, porque, como eu disse, a venda pode superar valores que tenham alguma significância, né? Ou seja, a produção também. Então, não necessariamente eu posso falar que há uma insignificância, ou até realmente assustar pessoas que sejam mais religiosas, ou que tenham também, né? Eu acho que tenham um certo limite aí para o pudor público, né? Como eu disse, no local fechado, você avisando que o sujeito vai encontrar lá dentro, não há problema algum. Quando é exposto ao público é que torna-se problemático, né? Então, são essas questões, né? Mas cada um com seu gosto, né? Como diz Daniel. Esse princípio. Aí vejam como a norma ela vai encontrando também uma forma de ter uma longevidade, mas convivendo com mudanças interpretativas, né? Nos vários contextos sociais. Pode ser que essa caceteria seja considerado um comportamento socialmente adequado atualmente, né? E aí a gente vai... A mesma coisa é com determinadas roupas que hoje só tem o tapa-sexo, basicamente, né? E é um comportamento socialmente adequado. Se a pessoa saísse na rua na década de 40 com isso, ia ser encaminhada lá para a delegacia por ultraje ao pudor público, né? Eu me lembro dessa análise, né, que é feita. Agora, isso se dá por uma questão de mudança nas expectativas sociais sobre determinadas condutas que passam a não mais vislumbrar a rotulação daquela norma. Isso até em algumas práticas esportivas também, né? Que o MMA, um tempo atrás, seria considerado uma luta de rua e algo que poderia... hoje é uma prática esportiva que tem público, que o povo assiste e que é visto como socialmente adequado, né? Essa discussão, para vocês terem uma ideia, sem mudança alguma da norma com relação ao que é ato obsceno, perpassou, por exemplo, na Califórnia, com um sujeito que editorava uma revista, Larry Flint, né? Editorava uma revista dessas revistas eróticas, né? E aí abriu-se um procedimento contra ele, que é O Povo contra Larry Flint, né, que é um bom filme também, né, para vocês assistirem sobre a discussão de direito, e ele coloca claramente que deveria causar mais espanto as cenas de morte, as cenas de tortura, as cenas da guerra, principalmente a guerra do Vietnã à época, né, do que as cenas ou as fotografias que ele expunha na revista dele, que tinha até uma temática mais voltada para as relações humanas e sociais. Agora, Larry Flint era um magnata riquíssimo, tinha não sei quantos aviões, e ele chegou a ter uma prisão suspensa, né, com direito a ficar livre sob determinadas condições, e a parte que eu mais me lembro do filme é essa, né, que ele pega o avião, e ao invés de ficar só na Califórnia, como ele havia atestado na condicional, vai assistir uma ópera em Nova York, né? Pega o avião, vai para Nova York. No voo ainda, o advogado liga doido. Você é maluco, descumprindo a ordem judicial, não sei o quê, eu estou aqui desesperado. O que é que eu faço? Ele disse, você primeiro devia me agradecer, né? Ele dá a resposta. Por quê? Porque você acabou de ficar mais caro. Você vai ter que resolver um problema pior. Eu pago o advogado para resolver esses problemas, né? Eu estou pagando para você resolver esse problema aí da prisão, e quando eu voltar, a gente resolve. Eu vou assistir uma ópera, que eu gosto de assistir teatro e ópera aqui em Nova York, eu gosto de ir na Broadway, né? Que era o local que ele frequentava também. Quando eu voltar, a gente resolve. Acabou que... eu não vou contar o fim do filme, né? Senão vocês não assistem. O Povo contra Larry Flint. Mas é interessante a propositura do que é que a gente passa como é que a gente tolerava tanta violência, porque tolerava os espetáculos punitivos,
e não tolera alguns elementos que têm muito mais um conteúdo, talvez, erótico e tudo, mas a gente não tolerava em termos morais. Mas tolerávamos enforcamento em praça pública, decapitação, essas coisas ele vai mostrando o quanto isso, aí isso vai perpassando as coisas, e hoje a adequação social muda, né? Por conta dos costumes, da dinâmica de um tempo, a gente passa a ter uma outra visão, né, e a forma como a gente se comunica. Então, o princípio da adequação social tem uma outra margem diferente dessa da insignificância, que é realmente do bem jurídico e a proposta de Hoxton é que mantenhamos o conceito de bem jurídico para tratar da antijuridicidade material, exatamente para a gente poder desvencilhar, né, do direito penal determinados conteúdos. Porque se a gente prescinde desse conceito, é um conceito que serve como mais um arcabouço de limitação ao poder de punir do Estado, serve como mais um obstáculo. Se você prescindir, é pior, né? Ele não está dizendo que não é fato essa ideia de que é uma mentira, né? Ou seja, de certa maneira é uma mentira dizer que o direito penal protege algum daqueles bens, porque quando ele entra em ação é porque aquele bem jurídico ele foi prejudicado ou porque recebeu, né, algum tipo de violação. Mas é necessário mantermos. Então, o que a gente mostrou foi que a antijuridicidade formal confunde-se já com a violação à norma, né? A antijuridicidade material teria esses aspectos sobre o que concretamente é atingido, né, dentro daquela hipótese, e o próprio conceito, as referências que eu tenho com o bem jurídico vai mudando de significado, né, ao longo do tempo e também na dinâmica real, né, do fato, daquilo que concretamente é praticado. Gente, eu espero que a gente continue amanhã, né, porque a gente já pode amanhã tratar propriamente das causas de exclusão de antijuridicidade e próxima semana, quinta, né, Melissa, fazer um exercício de revisão, tá bom? A gente deixa para quinta-feira um exercício Isso, grande de professor. revisão, tá bom? Quinta-feira. Quinta que vem. Bom, gente, então até amanhã. Amanhã a gente se vê por aqui. Um abração. Até mais.